a igreja poder tomar assento. Daqui mais alguns instantes eu peço à igreja estar de pés. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes nesta noite, podem comigo dizer glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Que bom poder estarmos aqui. É a primeira vez que eu venho estar aqui, a convite do nosso amigo pastor William e a pastora Nilma, não é isso mesmo? Acertei, né? Pois bem, eu quero agradecer a nossa irmã Remédios, né? Quem foi que nos fez a indicação. E eu me sinto em casa, irmão, eu me sinto bastante à vontade. O William é o nome de um filho meu, né? E Nilma é o nome de uma tia minha. Então, eu estou em família aqui de tudo que é jeito, né? E eu louvo a Deus por essa rica oportunidade, em saber que o Espírito do Senhor está neste lugar e que a glória do Senhor se faz presente aqui. Que testemunhos maravilhosos, mensagens que nós daríamos por satisfeito em tudo aquilo que foi dito através do salmo, da leitura, de experiência. O quanto é importante estar na presença do Senhor, como disse o versículo, direi do Senhor, né? Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, né? Foi dito aqui pelo nosso querido irmão, né? E eu me atenho a uma palavra, queridos, que me chamou muito a atenção nesta noite, ministrada pelo nosso jovem ministro de louvor aqui, quando na sua leitura ele disse: Deus não erra. Forte, meu, forte. Deus não erra. E aí, o entendimento que nós temos é que muitas das vezes Deus não olha para nós, ou não se atém às nossas necessidades. Mas eu queria deixar claro, baseado nisto que este jovem nos falou, é que o problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós é que somos responsáveis pelas mazelas da vida. Somos nós que muitas das vezes não buscamos a Deus como deveria buscar. Foi dito aqui, muitos confiam em cavalos, né? Em carruagens e outras coisas. Muitos confiam no seu talento, confiam nas suas próprias decisões, no seu punho. E muitas vezes é aí que nós nos decepcionamos. E eu quero parabenizar, viu, pastor William? Primeiro pela linda igreja. Eu fiquei aqui deslumbrado com a igreja tão linda, cada coisinha no seu cantinho. Realmente, eu estou aqui muito agradecido a Deus pelo privilégio de estar neste altar e já agradecendo por esta oportunidade. Queridos, o tema que nos foi passado está baseado em Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Eu vou pedir agora sim, por reverência à palavra de Deus, que estejam todos de pés. Já fiz aqui a parte de gratidão, né? De agradecimento. Eu congrego, sou pastor ali na ADET, ali na igreja em Taguatinga Norte, onde congrega o nosso pastor Ronaldo Fonseca. Hoje, pastoreada, eu pediria, se puder, desligar esse ventilador, por gentileza. Pode deixar que eu me esquento aqui bem à vontade, mas pelo menos ele não vai ficar me... Isso, obrigado, querido. Em Gênesis, capítulo de número 7, o versículo de número 1. Eu poderia ler aqui, queridos, muitos, nós vamos ler muito aqui, mas eu quero apenas me ater nesse versículo primeiro, que é o tema desta noite, o culto da família baseado a respeito da arca de Noé. No capítulo 7, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Tremendo, muito bom. Deus abençoe, podeis tomar assento. Queridos, nós sabemos que o dilúvio tornou um marco na história da vida
humana. E quando ela marca a história da vida, ela fala da vida. E eu quero aqui colocar 2 pontos, porque tudo o que aconteceu foram ciclos da história humana. Ciclos. Algo que tem início, meio e fim. O ciclo da história humana, da vida humana, está baseado nos atributos de Deus. E o primeiro atributo de Deus é a justiça. O segundo atributo de Deus é o amor. E o terceiro atributo de Deus é a graça. Poderíamos aqui afirmar, com todas as palavras, que nós já estamos no terceiro atributo. Até porque Deus, por sua graça e misericórdia, esteve por um período no comando, na direção de tudo quanto Ele criou. Mas em todos os momentos na história em que Deus estava em evidência, o atributo de Deus de justiça era exercida, literalmente. Deus era justo para quem era justo, mas Deus era justiça para quem era injusto. E não obstante, querido, todo esse período se revela através do ciclo dos atributos de Deus na raça humana. Vendo Deus que o pecado se multiplicava, e que de uma forma alastrante por também influências, porque eu acredito veemente que quando Noé ministrava durante 120 anos, até que aconteceu o dilúvio, quando ele então proferia, quando ele de uma forma justa, como ele de uma forma humana, como ele que andava com Deus, como ele que pregava o evangelho do nosso Deus, as pessoas, alguns até se tocaram, porque viram aquela arca, presenciaram a construção daquela grande obra-prima de arte. Ele se tornou, Noé, o primeiro construtor de navios. Entrou na história da humanidade. Sem contar que ele passou a ser o segundo pai da raça humana. O primeiro pai da raça humana foi Adão e Eva. A segunda raça humana, após o dilúvio, se tornou Noé e sua família. Cã, Sem e Jafé. Cada um com suas respectivas esposas. Inclusive um deles não tinha. E no meio daquele bojo encontrou, talvez o caçula, vamos dizer assim, encontrou aquela que tinha por nome de Tali. Uma mulher meio problemática, meio questionadora. Isso já envolve o relacionamento da família. É importante escolhermos aquela a quem Deus tem preparado para nós, ou aquele a quem Deus tem preparado para você. Isso fica aí uma deixa para a juventude. Não é o que se vê que pode ser de Deus. Há uma necessidade de se avaliar muito isso e com muitos critérios até. Mas eu não vou falar sobre isso, porque é tema demorado. Mas eu quero me basear aqui que no momento em que Noé ministrava a palavra, com certeza algumas pessoas entenderam a mensagem. Mas por conta da influência, porque a maioria zombava, porque a maioria não dava crédito, porque a maioria fazia isso, eu digo, eu não vou ser diferente. Sabe o que é isso? É onde muitas das vezes o inimigo taxa um ataque fulminante na vida de pessoas, porque se deixam ser influenciados por coisas más e coisas contrárias às verdades do reino de Deus. Mas no momento que o dilúvio aconteceu, aí foi tarde demais.
Deus fechou a porta da arca. O segundo atributo de Deus é o amor. Está baseado no livro de João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo, estava findando o tempo de Deus em sua gestão sobre a terra. Não que Ele deixou, porque Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. Ele é um só, porém em três temporã. Deus agiu como Deus justiça, mas Deus se encarnou em Cristo, seu Filho, e veio a dar a sua vida por nós, revelando um amor incomparável, revelando um amor sem medida, um amor imaginável, um amor que seria capaz de fazer o que eu não faria por você, e muito menos você faria por mim. Nós encontramos aí o segundo atributo, o amor. Mas lá em Atos, capítulo de número 1 e 2, a Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu. E ele disse: eis que vos deixarei o Consolador. Porque veja o que diz o versículo, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tributo de justiça, que deu o quê? O melhor que ele tinha. Ele deu o seu único filho, o seu primogênito. Ele olhou para o céu e disse: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E ele deu o melhor que ele tinha nas regiões celestiais. A maior prova desse amor. Um amor que não se compara. Mas aí ele termina dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora entra a função da graça. É a graça que se preocupa com o teu levantar. É a graça, é o Espírito Santo que olha para você e te protege e te dá livramentos. É Ele que te fala no seu subconsciente: não vai por aqui, faça isso. A decisão é essa. Quando eu me coloco na condição do livre-arbítrio em obedecer à voz do Espírito Santo. Nós não somos apenas uma torcida de cristão. Até porque eu nunca vou deixar de torcer pelo meu maior time, que é Jesus. Nós não somos espectadores de púlpito de igreja, não, igreja. Nós somos vasos do Senhor, escolhidos do Senhor, e cada um de nós temos uma missão a cumprir. O que Deus tem para mim pode não ser para você, mas o que Ele tem para você pode não ser para mim. E o atributo de Deus na vida e na raça humana é uma evidência, porque nela aconteceu a justiça, nela imperou o amor, e hoje vivemos pela graça, a superabundante graça e a fé que nos preserva em sua presença. Este é o primeiro ciclo da vida. E esse primeiro ciclo começou, na verdade, em um grande projeto de Deus em criar a família. Veja que quando Ele criou os céus, os serafins e querubins, a Bíblia diz que os serafins voavam por sobre o altar do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ali então estava a prova real, mas a Bíblia também nos fala lá em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel capítulo 37, que no dia em que Deus criou Lúcifer era anjo luz. Ele tinha uma posição de destaque também na música. Ele tinha um destaque como segurança, como alguém de confiança do trono de Deus. E a Bíblia diz que no dia que ele foi criado, foram criados com ele pedras preciosas. Veja a beleza que era. Mas Deus não criou robóticos. Deus não criou seres angelicais, mecânicos, que ficavam assim no céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não. Deus deu aos anjos o livre-arbítrio.
não seria diferente a nos criar. Porque no dia que ele foi criado, este ser angelical, até então o anjo-luz, foram criados com ele 3 instrumentos musicais: os pífaros, os alaúdes e os tambores. Os pífaros representam os instrumentos de sopro, os alaúdes representam os instrumentos de corda e os tambores representam os instrumentos de percussão. Eu não sei se você lembra, pelo menos eu peguei no finalzinho dela, mas antigamente era proibido ter bateria na igreja. Por quê? Sendo que no dia, Deus criou, quando criou o ser, até então anjo-luz, criou os tambores. Então lá no céu vai ter tambor, vai ter bateria, vai ter guitarra, vai ter um bocado de coisa boa lá. Harpa, né? Interessante que quando você olha para Davi tocando harpa, nem eu chamaria ele para ser guerreiro. Porque um cabrinha tocando harpinha é blim, 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 blim. É esquisito. Mas se tornou uma potência e não teve gigante contra aquele pequenino jovem. Então a igreja, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E é interessante, queridos, que quando então Deus detectou essa rebeldia, porque a Bíblia diz que ele não queria ser mais do que Deus, ele queria ser semelhante a Deus. Foi o suficiente, porque Deus não divide a sua glória a ninguém. Pode vir quem vier. Começou cantando na igreja Marília Mendonça. A justa paga, a que planta, a que colhe. Deus permita que ela tenha tido a oportunidade, antes desse avião se chocar ao chão, de se retratar com Deus, porque eu creio que muitos desses artistas haverão de ter a sua oportunidade. Espero eu que tenha. O caso dela eu acredito que tenha tido tempo, porque até aquela criança cair naquele córrego ali, acredito eu que deva ter tido tempo dela se retratar, porque foi criada na igreja, aprendeu a música na igreja, aprendeu o louvor na casa de Deus, mas quando chegou a um determinado momento da vida dela, ela disse: Pai, dai-me a parte que me pertence, porque eu quero pegar o dom que me destes e usufruir nos prazeres da vida. Meu amigo, vai comer carninha de porco, vai comer alfarroba de porco. Porque com Deus não se brinca. Deus chamou você para um propósito e cumpre-a com prazer e honra. Não brinque com as coisas de Deus. Eu não vim aqui para agradar a ouvidos. Eu vim aqui para falar o que o Espírito diz no meio da igreja. Porque estamos vivendo o terceiro atributo de Deus, que é o Espírito da graça. O Espírito Santo. E a gente tem que dizer as verdades. Graças a Deus que eu estou diante de uma igreja que não vai por influências, porque a internet hoje está influenciando muita gente. Estão enchendo a mente dos nossos jovens de que não há necessidade de ir à igreja. Você pode servir a Deus em casa. Está errado. Não se deixe influenciar. Mas lá eu vou encontrar a minha amada. Meu irmão, você pode encontrar um bocado de coisa. Se é a tua amada, aí é com o papai do céu. Porque ele tem as promessas sobre as nossas vidas. E nós carregamos a marca da promessa de Deus. Porque ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho, você tem a marca da promessa. Aí Deus então disse: a coisa aqui no céu está estreita. E aí Deus o expulsou. E diz a palavra que Satanás caiu como que uma forma de um raio. O mundo jaz no maligno. Ele conhece muito bem como atingir alguém. Ele sabe das nossas fragilidades. E a gente ainda tem coragem de falar. Que é pior ainda, né? Porque ele fica em prontidão, andando em derredor. Porque ao redor, ele jamais vai nos tocar. Porque ao redor está o Espírito Santo. A graça. Mas alguém dá brecha até nesse redor. E aí abriu brecha no redor, o derredor faz a festa. E aí ele faz uma bagunça na vida da pessoa. E aí muita da gente não tem coragem de dizer: Deus, o Senhor virou as costas para mim. Deus, as portas de emprego não se abrem. O problema não está nele não, meu irmãozinho. O problema está em você. Foi você que perdeu a conexão com a glória dele. Você se deixou influenciar. Você pegou o seu ministério e vendeu como um prato de lentilha. Você simplesmente trocou o certo pelo incerto.
problema não está nele, está em nós, igreja. Porque esta mensagem de Noé também revela a nós o breve arrebatamento da igreja. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24. Pasmem. Deus então resolve, eu vou criar seres humanos muito inferior a anjos. Olha que lindo. Que Deus tremendo. E como bem disse, Ele não erra. Nós é que erramos. Ele cria Adão e Eva e estabelece a família. Eu quero chegar aqui no Noé, na família de Noé. São 8 pessoas. Eu vou chegar aqui. Mas eu preciso, antes de falar, que o ciclo da vida humana começou no momento em que Deus criou Adão e Eva. Adão olhou e viu que os animais tinham os seus parceiros. Ele olhou para ele e disse: meu Deus, e eu? E eu como é que fica? E Deus então deu a ele uma companheira, tirada de uma de suas costelas. Mas o interessante é que no capítulo 2, no versículo 20 e 21, se não me foge a memória, ele disse: deixará, pois. Preste atenção aqui no que eu vou falar. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e não observa detalhes. Hoje, devido a tantos anos ministrando a palavra de Deus, a gente já começa a estudar detalhes. Coisas que muitas das vezes é difícil de compreender. Mas é gostoso estudar isso. Não que você deve usar isso muitas vezes, porque tem gente que às vezes quer pregar, pastor, e quer provar por que o dinossauro sumiu. Meu irmão, eu quero lá saber por que o dinossauro sumiu. Isso não vai, nem fede, nem cheira. Agora é lógico que você tem que avaliar alguns detalhes que são mistérios da palavra de Deus. E aquilo que você entender que pode ser transmitido, você transmite. Estou dando aqui uma deixa, estou ensinando aqui uma prerrogativa para você que deseja ser pregador. É interessante. E uma delas é essa. A Bíblia diz: deixará, pois, pai e mãe unir-se-á. Como? Se Adão foi feito do pó. Não teve pai, nem é oriundo de pai, nem oriundo de mãe. Ué, Adão e Eva não teve pai, nem teve mãe. Mas ele deixa claro ali que ele estava estabelecendo a família. Ele disse: você pode não ter pai, Eva e Adão e Eva, você pode não ter pai, pode não ter mãe, mas uma coisa eu sei: a partir de agora vai ter pai, vai ter mãe. Eu estou estabelecendo a família na terra. E aí, a partir daquele momento, obviamente, nasceram Caim e Abel. Caim, né? E aí, através de Caim, foi gerando toda uma humanidade, né? Todo um povoado que chegou aonde chegou no dilúvio, que vem de Matusalém, né? Lameque nasceu Noé. Então veja que Matusalém viveu, é o que mais viveu. E eu quero que você guarde isso aí, porque a partir do momento que eu estou falando do ciclo da vida humana, o ciclo, né, a história da vida humana, eu quero falar também do ciclo da vida. E o ciclo da vida foi dito aqui, o nosso pastor falou aqui, logo quando eu vinha chegando eu ouvi. Ele disse que a nossa vida aqui é rápida, é passageira. Ninguém aqui é eterno. Nós somos feitos de início, meio e fim também. Agora, é profundo que aonde nós vamos chegar aqui. E aí Deus criou Adão e Eva e tal, entendeu? Eva, né, foi influenciada, né? Eva foi influenciada, ouviu uma voz que dizia: se comeres desse fruto, e bababá, não darás, e tal. E ela foi influenciada, caiu no laço. Só que, se brincar, Adão foi pior do que ela. Porque ela cometeu o erro e ele ainda foi pior. Porque ele foi influenciado pela mulher. Aonde entra agora a questão da família? É que a gente tem que ter cuidado dentro da nossa casa. A mulher sábia, ela edifica o lar. A família é um projeto de Deus. Isso não tenha a mínima dúvida. A família é um projeto de Deus. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Tem que haver acordo. Tem que haver respeito mútuo.
E eu não vou entrar no mérito da infidelidade, eu não vou entrar no mérito do adultério, porque isso aí é outra mensagem, que isso fica para uma oportunidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o primeiro pai da raça humana foi Adão, e o segundo pai da raça humana foi Noé. E aí, queridos, a Bíblia diz que no capítulo 6 de Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Quando a Bíblia diz pesou o coração, é como se estivesse dizendo assim: eu vou ter que exercer a justiça, mas com pesar de coração. Porque Deus não nos criou para a derrota. Deus não nos criou para o fracasso. Deus não nos criou para serem derrotados. Ele nos criou para sermos mais do que vencedores. Ele nos criou como príncipes e princesas na terra. O Senhor nos chamou para ser vitória. O Senhor chamou para sermos valentes do Senhor. Mas não é exatamente isto que algumas pessoas decidem viver. Mas eu preciso dizer que Noé foi um homem íntegro e justo, da geração daquela época. Queridos, só para vocês terem uma ideia como é profundo isso aqui. Deus só havia Noé diante da humanidade que existia naquela época. Possivelmente não eram muitos, mas era um povoado muito grande, porque tinha a geração de a geração de Caim. Então, ela se populacionou a terra, mas eram homens com marcas da crueldade, da maldade, da imoralidade, da perversidade, da brutalidade, do crime. Coisas que, palavras aqui, nós não vamos conseguir dimensionar como era, a ponto de Deus. Aí alguém pergunta, mas Deus tem limite? Ele não é Deus ilimitado, sim, mas a palavra de Deus diz que pesou o coração de Deus. E Deus olhou na terra e só encontrou um que era justo e íntegro, Noé. E disse, é esse aí, eu vou fazer a diferença. Eu vou acreditar ainda. Eu vou planejar aqui uma nova proposta para a humanidade. E hoje estamos nós aqui. Só que nós estamos, em termos de proporcionalidade, nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Sabia? Hoje nós estamos pior. Sabe por que não se manifesta a justiça de Deus? Porque o atributo em ação é a graça. O atributo que está sobre a terra hoje é a graça. É a causa de não sermos consumidos. Estamos aqui por causa da graça. Você está aqui por causa da graça. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite. Foi o Espírito Santo que vem te dando livramento, vem te dando vitória, vem te dando força, vem te dando energia de onde você nem sabe de onde vem. Mas é o Espírito Santo te dando força para suportar as mais diversas lutas. Nós estamos vivendo momentos apocalípticos. O sol aquecendo devastadamente, de forma muito além do que... mas isso é clima global, né? O tempo está esquentando. Não, meu irmão, é apocalíptico. Está se cumprindo. Está se cumprindo. Israel será, quando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, disse que Israel seria atacado por mais de 200 milhões, como é que ele poderia ter dito na perspectiva daquela época, se naquela época o povo era muito menos do que isso? Eu estou falando global. Global não chegava a 200 milhões.
Então aquela mensagem que ele disse que Israel seria atacado, seria para a perspectiva de hoje. E nós estamos vivendo isso hoje, igreja. Vai chegar um momento que as nações árabes, a China e a Rússia vão atacar Israel. Hoje a águia que a Bíblia fala que protege Israel é os Estados Unidos. Mas vai chegar um momento, querido, que a guerra vai se tornar uma coisa tremenda em nosso mundo, em nossa terra. Acredito eu que o Senhor nos levará antes para estar com Ele na eternidade, que é o arrebatamento, porque a Bíblia diz, e estes sinais, haveriam de acontecer, e a qualquer momento se dará o arrebatamento da igreja. E quando Deus fechar a porta, ninguém abre. Nós estamos vivendo momentos finais. Mas vamos caminhar. E aí o que acontece? Noé, ao sair da arca, ele construiu o quê? Quando então aconteceu o dilúvio, Noé então saiu da arca. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Um altar de sacrifício ao Senhor. Quando nós vamos à casa do Senhor, nós temos que apresentar esse templo aqui, em sacrifício, vivo, santo e agradável. Sabe por que estar na igreja é diferente de assistir um programa bíblico ou evangélico na TV? É porque aqui é você que está se sacrificando. É você que está pagando um preço de estar na casa de Deus. Porque Ele receberá o nosso sacrifício vivo. Só quem está vivo faz o sacrifício. Santo, porque nós estamos à busca de uma vida de santidade. Não seremos perfeitos aqui, jamais. Não pense que vai encontrar igreja perfeita, crente perfeito, esposa perfeita, marido perfeito, filho perfeito. Não existirá aqui na terra, enquanto humano, enquanto terra, alguém perfeito. Porque se você for uma pessoa perfeita, você é capaz de estragar a igreja. Porque você vai achar que é o bom, que é o santão. A começar do altar à nave da igreja. Todos nós somos falhos, cometemos falhas, falamos às vezes o que não se deve, machucamos a esposa quando não deve, machuca o marido quando não deve, corrige o filho além do que deve, provoca ira. A Bíblia nos dá a esperança. Querido, mas o meu filho está afastado da igreja. Meu irmão, a promessa de Deus está sobre a tua vida. E assim como Deus prometeu a Noé que haveria de salvar a família, nem ele e a esposa duvidou que nenhum dos seus se perderia. E o mais próximo que estava por se perder foi Cã. Mas ainda assim, uma mulher sábia disse: o Deus que falou com você disse que não ficaria um filho nosso para trás. E foi exatamente o que aconteceu. Todos foram salvos na arca, inclusive as noras. Tem gente feia que consegue ter esposa. Não tem problema não. Não tem problema não. É melhor ter uma esposa do que ficar sozinho. E tem mulher que só Jesus na causa ainda consegue alguma coisa. Deus ainda faz milagres. Mas o que eu quero chamar a atenção é que naquela época Noé era quem representava uma vida íntegra e justa. E portanto, foi um instrumento de Deus para o milagre do povoado e dos projetos de Deus. E Deus ali então fez uma aliança com ele de que não destruiria a terra mais com o dilúvio. A esposa Naamá, Caim, Cã, Tali, que é a esposa, Sem, Jafé. Quando Deus falou, escuta isso aqui é forte. Quando Deus falou com Noé sobre
a construção da arca, por conta da perversidade que multiplicava, Noé estava com 480 anos. Aos 500 anos, pô, vivia, né, naquela época, hein? Mas vivia, hein? O povo que vivia. Mas aos 500 anos, ao completar 500 anos, ele teve os seus filhos. E o dilúvio aconteceu quando Noé completou 600 anos. Ou seja, o interine entre o que Deus falou e o dilúvio aconteceu 120 anos. Agora eu vou entrar no ciclo da vida. Eu falei do ciclo da história humana, né, da história da vida humana. Agora eu vou entrar no ciclo da vida. Do pó viemos, do pó tornaremos. Ninguém é eterno. Um dia nós vamos descer a tumba fria. É possível que esses garotinhos menorzinhos, talvez dê tempo deles verem o arrebatamento da igreja. Mas tem gente assim igual eu e o pastor, que só Jesus na causa, não é, pastor? E eu vou ser sincero para você, eu não tenho medo de morrer, não. Mas se você perguntar para qualquer um aqui, você quer morrer? Ninguém quer. Você pode perguntar para quem quer que seja. Você tem medo de morrer? Não. Mas você quer morrer? Não, de jeito nenhum. Ninguém quer morrer. Se alguém quiser morrer, me avisa que eu já faço oração agora. Que aí já parto logo hoje. Não, ninguém quer, né? Essa é a verdade. Então, queridos, o que foi que eu falei? Quantos anos? Quando Deus falou até o dilúvio? 120 anos. Quantos anos você tem? Não fale. Eu vou falar o meu, porque eu não tenho vergonha. Eu tenho 59. Não parece, mas tem. Meu irmão, até eu chegar a 120, eu vou estar só a capa. Para não dizer pelanca, irmão. E eu nem sei se vou chegar lá 120 anos. É um privilégio. O cara viver 120 anos. Hoje é um privilégio. Mas a Bíblia diz que 60, 70, 80 é fado, canseiro e defunto. Não tem para onde correr. Aí eu pergunto para você, querido, se a promessa de Deus levou 120 anos, e a promessa de Deus para a nossa vida? Possivelmente não vai durar 120 anos. Pode ficar certo disso, não vai durar. Aí eu pergunto, você vai esperar acontecer o dilúvio? Para ver se dá tempo de entrar pela porta da arca e ser salvo a sua família, porque a arca representa a simbologia da família, da proteção da família. E mesmo que Cã não tinha uma esposa, seria injusto entrar na arca sem uma companheira. Porque Deus disse que seria um par de cada um, tanto dos animais como de família. Noé é a esposa, Cã é a esposa, Sem a esposa, Jafé e a esposa. Ponto. Da mesma forma os animais. Então, se você acha que vai completar 120 anos, não vai casar, ore a Deus. Deus vai mandar o teu Rebeca, o teu Isaac. Deus vai mandar o Isaac. E você, rapaz, Deus vai mandar a Rebeca. Fique tranquilo. É joelho no pó, tem que pagar um preço. Mas escute. Então Noé fez a diferença. Noé fez a diferença. E o pecado, ela tem consequências. Ela leva à destruição. Por amor a Noé, o Senhor salvou toda a sua família da destruição vindoura sobre a terra. A obediência de Noé ao Senhor foi o que impactou o coração de Deus. Sabe quando é que eu vou viver muito? Se eu viver uma vida de obediência à sua palavra, obediência ao evangelho. Outro detalhe, obediência aos pais. Eita, agora pastor, me explica, como é que o senhor tem coragem de dizer
que o meu filho que está afastado da igreja ainda pode ser salvo. Meu irmão, a Bíblia diz o que para nós os pais? Vós pais, ensinai os vossos filhos o caminho que deveis andar, para quando crescer o quê? Não se desviará ou não esquecerá daquilo que fora ensinado. Então eu quero trazer aqui uma palavra de fé para os pais que estão aqui. Não se turbe o vosso coração. Se o seu filho ou se há alguém que está afastado da sua família, creia que a promessa de Deus sobre a tua vida vai alcançá-los pela misericórdia do Senhor. Nem que seja no último suspiro de vida, como foi aquele jovem ao lado da cruz de Cristo. Um delinquente, um bandido, um inconsequente, um irresponsável, um incompetente, condenado à pena de morte, que era pena de cruz, mas ele disse: Pai, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então disse: hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não fique abatido. Apenas cumpre o seu papel. Ensine o evangelho aos seus filhos. Leva-os à igreja. Coloque hino na sua radiola, vitrola. Ninguém usa mais vitrola, né? Mas usa, põe lá um negócio tocando música lá. Entendeu? Põe hino dentro de casa. Entope os ouvidos dos seus meninos de música, de adoração ao Senhor. Faça alguma coisa. Ah, pai, eu agora sou de maior. Não, maior é... Você só é de maior na minha casa quando passar da minha. Bom, os meus eu ensinei assim. Pai, eu agora sou de maior, né? Eu digo, se você tiver passado da minha, você é. Agora, se você não passou, meu bem, você fica no seu lugar, porque é aqui o sacerdote e o cara aqui sou eu. Ah, mas eu quero a parte que me pertence. Você quer? Então você é responsável por suas decisões. Está aqui a sua parte, pode picar mula. Não é isso que você quer? Porque não é por força e nem por violência, mas pela graça. Você acha que Noé forçou os filhos a entrarem? Claro que não. Ele ministrou a palavra e os filhos entenderam a mensagem. Só que tem um detalhe: o pai dava exemplo. O pai era íntegro. O pai era justo. A mãe era sábia. A mãe era prudente. Quem é que não quer um pai e uma mãe assim? Eita, o senhor vai me convidar outra vez para vir aqui? Vai. Misericórdia. Eu não convidava esse cabra, não. Mas é a Bíblia que está falando, não sou eu. Querido, fique tranquilo, porque muitos de nossos filhos, ou alguns de nossos filhos, serão salvos no último suspiro. Esperamos nós que haja tempo. Esperamos nós que haja tempo, porque a morte é assim, ó. É rápido, é súbita. Ok? Eu quero começar a terminar, mas eu ainda estou no ciclo da vida. A vida é proposta de início, meio e fim. Mas como é que eu tenho que fazer? Então eu vou dar um exemplo de um jovem. Pronto. Pastor, como é que eu faço para entrar na arca? A arca aqui nós vamos chamar o reino de Deus. A obra de Deus. O evangelho do Senhor. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Essa igreja quem colocou aqui foi Deus. Quem fecha essa porta é Ele. Agora escute. Escute. Deus está falando conosco nesta noite. Porque nada está perdido na tua vida. Nada. Se alguns de seus sonhos ainda não aconteceram, é porque não chegou o tempo, não chegou a hora. No momento certo, Deus vai estabelecer.
Porque nós temos a marca da promessa de Deus na nossa vida. Nós não somos qualquer um não, igreja. Nós somos o povo de Deus, eleitos do Senhor, sacerdócio real, diadema de Deus, rosa de Sharon. Nós somos as rosas, nós somos o jardim do Senhor, Ele é a rosa de Sharon. Agora escute, igreja. A vida é passageira. Mas aí, um jovem, profeta, profeta, e o nome dele Isaías. Porque quando a Bíblia diz que Deus deu seu filho a morrer na cruz, deu para um propósito. Deu para um propósito. É para o perdão dos nossos pecados. É para que eu e você saiamos daqui certo de uma coisa. Eu estou dentro da arca. Minha família faz parte da arca do Senhor. Minha família faz parte do povo de Deus. E aquele que está fora da arca, no momento certo ele vai voltar. Porque a promessa de Deus que foi para Noé, alcançou seus filhos, a promessa de Deus é para você. E vai alcançar sua família, seus filhos, sua história e o diagnóstico da tua vida. Aí o que acontece? É muito fácil profetizar. E ele profetizava. Eu estou falando, sabe de quê? De pessoas que às vezes estão dentro da igreja. Agora eu estou falando de quem está dentro da igreja. Os que estão fora, um dia Deus vai ter com eles. Nem que seja no último suspiro de vida. Mas e os que estão na igreja, que é mesmo que não estivesse? O que vem em todos os cultos, mas não está vivendo o verdadeiro evangelho. Que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Que na igreja é uma coisa, no colégio é outra pessoa. Você nem reconhece. A sunamita olhou e disse: eis que vejo passar ali um santo homem de Deus. Quando os filhos estavam para ser a paga de uma dívida, porque o marido morreu, Deus mandou o profeta. Não precisa você ir atrás de profeta. Deus manda o profeta até você. Deus, quando quer falar com alguém, Ele vai até você. Aí você fica pulando de igreja em igreja, atrás de profeta, e às vezes ouvindo que nem Deus falou. Porque infelizmente, tem muitos por aí que estão usando o nome de Deus, dizendo: eu vi e viu nada. Estão brincando. Porque Deus, quando quer falar, Ele manda. Ele vai até você. Terandalabachore canta nébias. Deus já falou comigo tanto por profetas, que eu louvo a Deus porque tem. É raro, mas tem. Deus ainda fala. Eu acredito em profecia, irmão. Não pense vocês que eu não acredito. Eu acredito. E a Bíblia ensina que a gente tem que ouvir e respeitar. Você pode até não concordar, mas você respeita. Porque ai daquele pelo qual vem o escândalo. Porque até porque se não for de Deus, Deus não vai cobrar de você, vai cobrar do profeta. E o profeta olhou no espelho e disse: é fácil falar dos reinos, é fácil falar das nações, é fácil falar do povo. Mas um dia ele olhou no espelho e disse: ai de mim. Olha, é você que está profetizando para as nações? Você trabalha no palácio do rei Uzias? E ele olhou no espelho e disse: ai de mim que vou perecendo, por eu estar no meio de um povo pecaminoso, estou sendo influenciado. Ei, o diabo está muito mais preocupado em influenciar quem está dentro da igreja do que o que está lá fora. Irmãos, isso é 2 e 2 são 4. Ele quer nos influenciar, tirar a gente da igreja. E aí alguém lá fora diz: eu fui tomado pelo poder de Deus, eu estava assistindo na televisão. Glória a Deus, foi o seu momento. Mas não há lugar melhor aqui na terra do que estar na igreja. Não tem lugar melhor do que estar aqui. Não tem lugar melhor. Aqui é o lugar do milagre. Aqui é o lugar da bênção. E é aqui que Deus fala. Deus fala em qualquer lugar, mas aqui é o lugar especial.
Sabe qual era o problema dele? Do profeta Isaías? Língua. Aí o Senhor envia um anjo que tirara do altar com uma tenaz, um alicate de serralharia, pegou uma brasa viva, tiraram do altar e queimou a língua. Agora, querido, eu já estou terminando, viu, pastor? Estou terminando. Por que queimou a língua? Se toda carcaça não presta. Porque a língua mata o corpo todo. O fofoqueiro, ele não presta, não é só a língua não, é tudo. O diabo usa a língua como instrumento venenoso, mas quem está matando é o cabra todo. Aí o rico que foi levado, né? O rico morreu, e depois o mendigo também, os dois morreram. O mendigo foi levado para o seio de Abraão, o rico foi levado para o Hades, mansão dos mortos, ou inferno. Aí o rico, no seio, lá no Hades, diz: Pai Abraão, ele olhando, né? Isso antes da morte de Cristo, tá? Porque depois da morte de Cristo, o que antes era seio de Abraão, deixou de ser seio de Abraão. Agora o nome é paraíso. Só para deixar claro, esse fato ocorrido, entendeu? Aconteceu antes da morte de Cristo na cruz. Porque depois da morte de Cristo na cruz, ele mudou o nome de seio de Abraão para paraíso. Agora, se eu ou você formos morrermos, nós vamos ser levados para o paraíso, uma antessala à entrada da Nova Jerusalém. Não é ainda a Nova Jerusalém, não. É o seio, é o paraíso. Deu para entender? Deu para entender, né? Então tá. Aí ele disse: Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o dedo na água e me refresque o corpo. Não. Ele pediu para refrescar a língua. Aí o profeta olhou e disse: profetizar é fácil, ver defeito nos outros é fácil, culpar alguém é fácil, achar defeito nas pessoas é fácil. Mas no dia que ele olhou no espelho, ele olhou e ele viu o defeito dele. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu quero entrar na arca. Eu quero, com a minha família, passar pelas águas do dilúvio para poder levantar o altar do meu Senhor para a vida toda. Eu quero povoar, aleluia, a terra com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha vida com Deus, de minha intimidade com Deus. Aí o que aconteceu? Deus dá uma visão para ele. E é aqui que eu encerro e eu peço à igreja a se colocar de pés. Ele tem uma visão. E na visão, no versículo 8, ele foi levado para um lugar muito lindo. Você vê que Jesus já curou ele, né? Porque se a língua não presta, imagine o resto. Mas se ele teve a visão, então Deus já havia perdoado ele. Então ele parou de fofocar, parou de falar mal do pastor, parou de falar mal da igreja, parou de falar mal do próximo. Porque, irmãos, nós temos que amar as pessoas como elas são, do jeitinho que elas são. Porque se você olhar no espelho, você vai ver que você não é perfeito. Você não é perfeito. Então, que direito tenho eu de julgar alguém quando eu mesmo não sou perfeito? E eu termino aqui dizendo: na visão do profeta, ele ouviu um brado de uma voz de trovão, que dizia assim: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Profeta, naquela visão, ele era o protagonista daquela visão. Ele não era o principal, não. Ele era só protagonista. Ele estava participando daquela visão. Ele ouviu uma voz: eita, não, será que é comigo? Na verdade, Deus não estava falando com ele. É isso que eu queria que você prestasse atenção. Isaías capítulo 6. Depois você estuda com detalhes, você vai ver. Eu também pensava que Deus estava falando diretamente com o profeta, mas não é não, igreja. Quando a gente passa a estudar, a gente vê ali, pastor, que Deus estava chegando no limite. E Deus disse: olha, está na hora. Era exatamente no período da raça humana. Ele disse: olha, não tem jeito não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quem é que pode me ajudar aqui? Aí uma voz disse lá no cantinho: ei, eis-me aqui,
envia-me a mim. Sabe quem disse isso? Não foi o profeta. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E é óbvio que o profeta pegou a carona. Esse é o tipo de influência que vale a pena. Porque quando Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim, aí o profeta Isaías, e eu também, pode contar comigo, estou dentro, estou nessa parada aí, eu vou ficar melhor ainda, porque eu vou me converter mais e vou fazer a obra de Deus. Ele se colocou, ele foi influenciado pela voz de Cristo, que disse, envia-me a mim. O pai olhou e disse, você, meu filho, agora eu vou parafrasear, eu vou contextualizar aquela visão. Acredito eu que eu não tenho medo de errar. No momento que aquela voz disse, eis-me aqui, Deus esperava talvez do surubim, Deus esperava isso do querubim, o que tiver mais de bim por lá, entendeu? Mas não, foi o próprio Senhor Jesus que disse, eis-me aqui. E Deus olhou e disse, mas você é o meu filho, você é o melhor que eu tenho, você é o meu tudo. Você é minha parte. Pai, eu me emociono com essa parte. Pai, nós somos Deus. Nós não temos ideia o que é ser humano. Ser humano tem dor de barriga e culpa a gente por causa da dor de barriga. Está desempregado, é a gente que não faz nada. Está com câncer no hospital, à beira-morte, e acha que nós o abandonou. Você sabe por que eles culpam nós? Porque nós não temos ideia do que é ser um ser humano. E quando morre, a gente ainda leva a culpa. Porque foi nós que matamos, porque nós é o dono da vida. Então, pai, faz o seguinte, deixa eu sentir na pele o que eles vivem. Deixa eu sentir o que é fome. Deixa o que é nascer sem direito a um hospital particular. Deixa eu fazer a tua obra. Eu não quero carro não, nem jatinho, nem microfone, nem guitarra, nem bateria. Me dê só um jumentinho de vez por outra eu ficar usando. Não precisa me dar também não, pode ser emprestado. Que coisa linda. Disse, mas meu filho, você é o melhor que eu tenho. Mas por amor, olha aí, querido, mas por amor, eu vou enviar você a morrer. Você sabe que você vai morrer, né? Eu tenho que morrer? Você vai ter que morrer. Então eu vou morrer. Se é por amor a eles, eu vou morrer por eles. Vai doer muito, papai. Filho, eu vou dar um brado na hora, viu? Eu vou dar trovoadas. Vai cair gota do céu, é minha lágrima. Mas é o único jeito de salvar a cada um de nós. É o único jeito que tem para salvar esse povo. Porque na hora que eu fechar a porta da arca, ninguém mais vai entrar. Então, deixa lá e faça o que tem que fazer. Jesus veio exatamente com esses mínimos detalhes e morreu por você. Você não pode ficar de fora da arca da família. Você não pode ficar de fora da arca. Porque a Bíblia fala de duas arcas. A arca de Noé e a arca da aliança. A de Noé é a arca da família. A da aliança é a arca da obediência. É obedecer os mandamentos. É honrar pai e mãe. Seu pai errou, vai contar as ovelhinhas lá no quarto, mas não revida, porque o seu pai também não é perfeito. A mamãe errou na hora de corrigir, não deixa mágoa no coração, perdoa, porque foi tentando
acertar que ela errou. Ela não errou porque quis errar. Fica essa palavra de Deus para o seu coração. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor, o louvor é do Senhor. E eu termino dizendo, não deixe o Senhor trancar a porta na sua vida. Se alguma coisa está fechada na sua vida, o problema não está nele. Você pode estar sendo influenciado por alguma coisa errada, por certas amizades. Cuidado com essas amizades. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você escuta no celular. Cuidado com os vídeos. Cuidado com fotos. Cuidado com conversazinha. Cuidado com falsos profetas que andam dizendo que não precisa ir para a igreja. Isso é instrumento do diabo. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus abençoe. Eu vou orar nesse momento. Se você sentiu no seu coração que essa palavra tocou no seu coração, claro que você não vai ter a mesma coragem de Deus, de dar o seu filho para morrer no lugar de alguém. Mas dê o seu melhor. Se você não pode dar o seu filho, mas tem algo de melhor que você pode dar. Sabe o que é? Olhe no espelho. Olhe no espelho. Veja como está o reflexo da tua vida. Veja o que você anda falando. Veja o que você anda assistindo. Veja o que você anda ouvindo. Veja com quem você se relaciona. Veja como é que você trata o seu pai e sua mãe. Veja como é que você trata os seus irmãos. Carne da sua carne, osso do seu osso, sangue do seu sangue. Cantar aqui é bom. Pregar então. Mas não é só cantar por cantar. Não é pregar por pregar. É ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Luz aqui, luz lá fora. Bênção aqui. Em Deuteronômio capítulo 30, o próprio Deus quebra protocolo depois do dilúvio. Ele diz, olha, escolhei, pois, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. É o livre-arbítrio que eu disse no início. Deus não fez anjos com livre-arbítrio, para não serem robóticos. Deus também deu a nós o direito do livre-arbítrio. Sou eu que decido o que eu quero para a minha vida. A minha salvação dependerá da minha decisão. Se você decidiu hoje servir ao Senhor, então faça isso agora onde você está. Coloque a mão no seu coração. E pela fé olhe pelo espelho. O reflexo da tua vida. E pergunte para Deus, Deus, me revela como eu estou. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso de parar com aquilo. Eu tenho que medir as minhas palavras. As decisões que eu tomar, eu busque primeiro a tua orientação, para depois tomar. Eu tenho que orar mais. Tem tempo que eu não oro. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. O que adianta ser cheio da graça, mas não tem conhecimento? E o que adianta ter conhecimento se não tem a graça? Então os dois têm que andar juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos neste momento. Pedimos que o Espírito do Senhor, que vem falando conosco desde o momento que adentramos nesta casa, o Espírito Santo está dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. O Senhor falou aqui que Deus não erra, e é verdade. Nunca errou. Na verdade, a consequência do dilúvio foi por causa do pecado que se multiplicou de forma cruel, desumana e brutal. Mas quando eu olho no espelho, eu me vejo na condição de Noé, que não vendeu o seu ministério, não trocou o seu talento por lentilha, não abandonou a casa do pai, não se afastou das 99 ovelhas, enfim, sempre permaneceu firme na casa do Senhor. Eu profetizo nesta noite, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta noite, a unção de Deus, a bênção de Deus,
Cobre, Senhor, cada lar com o teu sangue. Que os umbrais estejam revestidos. Cai por terra toda obra infrutuosa das trevas, todo laço do passareiro e toda a intenção do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus... Obrigado.